Vamos começar hoje com progressões aritméticas. A progressão aritmética é uma sequência. Então, as sequências, para a gente entender como é que ela é. Por exemplo, eu tenho a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora. A gente já consegue prever quais são os próximos. Eu posso ter uma sequência que não tenha uma ordem de formação, mas as que vão nos interessar são todas as sequências que nos dão uma ordem de formação. Quer dizer, elas seguem uma sequência dentro de uma lógica que a gente estabelece. E pode ser de diversas formas diferentes. A progressão aritmética é apenas uma delas, né? Então, por exemplo, posso ter uma em que a sequência, ela diz assim, olha, o número, um elemento qualquer, é a soma dos dois números anteriores àqueles que estão na sua posição. Então, por exemplo, eu começo essa sequência com 0 e 1. Como a ordem de formação é a soma dos dois anteriores, o próximo aqui vai ser 0 mais 1. Então, o termo em qualquer posição vai ser a soma dos dois anteriores. Começando então com 0 e 1. 0 mais 1, 1. O próximo, os dois anteriores é 1 e 1. Então, 1 mais 1, 2. O próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores. Então, o elemento que está aqui, eu faço a soma dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores. 2 mais 3, 5. O próximo, 3 mais 5, 8. O próximo, 5 mais 8, vai dar 13. E assim vai. Ok? É isso que é uma ordem de formação. Eu tenho uma sequência lógica. Não é uma PA. A PA a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas é para vocês entenderem como é que funciona a sequência com uma ordem de formação. A ordem de formação é justamente essa, a soma dos dois anteriores nesse caso. Essa ordem de formação é uma sequência especial, ela é chamada sequência de Fibonacci. Pessoal, vai lá na internet e procura essa sequência, vai ver qual a importância dessa sequência na natureza. Cara, muito legal ver isso daí. Bem interessante mesmo. Bom, assim, cada elemento que está aqui, eu chamo cada elemento de termo. Então, o 0 aqui nesse caso é o primeiro termo, esse daqui é o segundo termo, terceiro termo, quarto termo e assim sucessivamente. Tá certo? Toda a sequência vai ser dessa forma. Então, vamos lá. Vou pegar uma progressão aritmética agora. Vocês logo vão entender a ordem de formação dela. Olha, é assim, olha, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e assim vai. Essa é uma progressão aritmética. Vou explicar já. Esse daqui é o primeiro termo. O termo, um termo qualquer, eu vou representar esse termo com a letra A. Então, A é um termo pertencente à minha sequência. No caso, a nossa progressão aritmética. O cara que está na primeira posição,
é o primeiro elemento da sequência, eu vou chamar ele de A1. É o primeiro elemento, A1. O segundo elemento eu vou chamar, obviamente, de A2. O terceiro, A3. O quarto de A4. O quinto de A5. O sexto de A6. E o sétimo de A7. E assim sucessivamente. Até eu ter um termo genérico ou um termo geral, que eu vou chamar ele de AN. Adoro N. Adoro N. N é o elemento que está numa posição qualquer. É o enésimo termo. Posição indefinida, mas ele existe. Ele está lá. Então, esse é o enésimo termo. Tudo bem, pessoal? Bom, o que é que representa e diz que isso daqui é uma PA? Isso é uma PA quando eu tenho uma relação, uma ordem de formação em que eu tenho o primeiro termo mais um valor, eu encontro o segundo. 2 mais é 6. Mais quanto? Mais 4. 6 mais 4. 10 mais 4. 14 mais 4. 18 mais 4. 22 mais 4. E assim sucessivamente. Essa relação ou essa razão entre um elemento e o outro, nós chamamos de razão. Razão, tá? Então a razão eu vou representar pela letra R. Tá? Então a razão ela é igual a um termo menos o anterior. Por exemplo, 6 menos 2, que é a mesma coisa que 10 menos 6, que é a mesma coisa que 14 menos 10, e assim sucessivamente. Todos eles são iguais a 4. Então, a minha razão, a razão dessa progressão aritmética é igual a 4. Então, a diferença entre um elemento e o elemento anterior é chamado, então, de razão. Ok? De uma forma geral, eu posso dizer o seguinte, que a razão é o enésimo termo menos o enésimo termo anterior. N menos 1. Olha. Tá ok? Tá bem claro para vocês? Joia, então, olha. Pegando esse exemplo aqui que nós fizemos, 2, 6, 10, 4, vamos ver como é que funciona aqui o termo geral dessa PA. Assim. O primeiro termo é o primeiro termo, mas o segundo termo ele é igual ao primeiro termo mais a razão. Correto? Então eu tenho o 6, vou pegar um pouquinho aqui, o 6 é o primeiro, que é 2 mais 4. O terceiro termo, que é o 10 aqui no caso, ele é o segundo termo mais a razão. Então, ele é o A2 mais a razão. Só que o A2 é o A1 mais R. Então, o A3 é igual ao A1 mais R. Esse aqui é o A2. Mais a razão. Mais a razão. Então, é o primeiro termo mais 2R. Ok?
O quarto termo vai ser o terceiro mais a razão. Só que o primeiro e o terceiro termo é 1 mais 2R's. Então é a 1 mais 2R mais a razão. Ou seja, é o A1 mais 3R. Agora a gente inferindo aqui, pessoal, o quinto termo vai ser o A1 mais 4R. Inferindo aqui já, né? Agora, então, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 1. Então, esse daqui é esse menos 1. Então, um termo geral, ele vai ser igual ao primeiro termo, mais o 4 aqui é esse menos 1. N menos 1 vezes a razão. Esse é o termo geral. Termo geral da PA. Ok? Então, beleza, pessoal. Então, pessoal, seja uma PA 10, 13, 16, etc. Calcule para nós qual é o 21º termo dessa PA. Então, olha. Então, a PA começa com 10, 13, 16, assim sucessivamente. Ele está dizendo que essa PA... Então, olha, como é que nós estamos representando? PA, entre parênteses, e os termos aqui. Eu estou com 3 pontinhos, porque significa que ela vai até o infinito. Então, uma PA infinita. Se eu tivesse um elemento aqui no final, seria uma PA finita que terminaria num determinado elemento aí, tá ok? Então ela seria finita com um certo número de elementos, é claro, tá? Então a PA pode ser tanto finita como infinita. Nesse caso é uma PA infinita. A PA infinita, ele está dizendo o seguinte: qual é o valor do elemento que está na 21ª posição? Uma coisa que é bastante comum é o pessoal confundir a posição com o elemento que está na posição. Então, esse aqui é o cara que está na primeira posição. Esse é o que está na segunda posição. O que está na primeira posição vale 10. Certo? Muito bem, pessoal. Então, o 21º termo, nós vamos precisar saber qual é a razão dessa PA. Como é que eu calculo a razão? Pego um elemento qualquer da PA e subtraio do anterior. 13 menos 10 é igual a 3. Se de fato é uma PA, significa que 16 menos 13 também será 3. Então, dessa forma que eu posso checar para verificar se uma sequência dada ela é uma PA ou não. Eu subtraio os elementos do seu anterior, qualquer elemento do seu anterior, se todos eles forem iguais ao mesmo número, então ela segue uma sequência igual a uma progressão aritmética. Nesse caso, sim, e a razão é 3. A N, que é o termo geral, ele é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Então, nós estamos procurando agora o 21º elemento. O 21º elemento é igual ao A1, que é 10, mais N, 21, 21 menos 1, vezes a razão, que no caso aqui é 3. Então, o 21º elemento dessa sequência vai ser igual a 10 mais 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60, mais 10, 70. Esse aí é o elemento que está
na 21ª posição dessa PA. Ok, pessoal? Beleza? Até mais!